Vamos começar fazendo a leitura de Isaías, capítulo 11. Amém? Todo mundo abriu aí? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com iniquidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E aí continua, essa é uma profecia de Isaías, que foi profetizada muitos anos antes do nascimento de Cristo, né? Nós sabemos que nosso estudo hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre quem é Jesus, né? Quem é Jesus para nós, que a gente deve estar sempre pensando, nós que nos dizemos cristãos, né? Quem é Jesus para nós verdadeiramente, né? Nós vimos aqui anteriormente que para o mundo, muitas pessoas do mundo, podem sentar. Muitas pessoas do mundo até consideram Jesus um grande mestre, uma pessoa sábia, um grande profeta. Mesmo outras religiões, né, dentro da religião muçulmana, Jesus é considerado um profeta, mas para nós ele é muito mais do que isso. Para nós Jesus é também Deus, né? É uma das expressões de Deus, né? O Deus Filho. Então nós começamos a fazer o estudo sobre quem é Jesus Cristo. E nesse estudo, nós falamos sobre para prender a folhinha, né? Mas mesmo assim vai voar aqui, não tem problema não. Então, no nosso estudo, nós aprendemos que Jesus Cristo, embora muitos digam que ele é apenas um profeta, um homem sábio, né? Muitas pessoas, até em outras religiões, reconhecem a importância da mensagem do cristianismo, né? Mas ser cristão é compreender que Jesus Cristo é Deus, né? Não apenas que a mensagem dele é uma mensagem boa para nós, né? Não é apenas uma filosofia de vida, mas é compreender que Jesus Cristo é Deus e que a vinda de Jesus Cristo, todo o que aconteceu, né? É o plano da salvação que foi feito por Deus desde o começo, desde o Jardim do Éden, né? Jesus Cristo é o cumprimento a vinda de Jesus Cristo é o cumprimento do plano de salvação de Deus para nós, né? É muito mais do que apenas a vinda de Jesus Cristo. É muito mais do que essa entrega da sabedoria dele, mas ela é a nossa salvação, né? Então nós vimos que o que nós sabemos de Jesus Cristo não foi escrito por ele, mas foi escrito por pessoas que conviveram com ele, né? A partir da vinda dele, o Velho Testamento conta um tempo na história do povo de Deus, né? O povo israelita, o povo hebreu, e aí depois há um tempo um espaço de 400 anos onde não houve profecia, né? E depois desse espaço de 400 anos a Bíblia recomeça contando a história de Jesus Cristo a partir dos evangelhos, dos 4 evangelhos, e depois nas cartas de Paulo e nas outras cartas que foram feitas pelos apóstolos. Então, a partir do Novo Testamento, nós temos as coisas que foram escritas sobre Jesus pelas pessoas que conviveram com ele, né? E que conviveram com alguém que conviveu com ele, né? A gente sabe que Paulo, por exemplo, ele não conviveu diretamente com Jesus Cristo, mas ele conviveu com os apóstolos de Jesus, né? Ele conheceu Jesus diretamente quando ele foi tocado, né? Quando Jesus aparece para ele, na ocasião em que Jesus aparece para ele e pergunta: Paulo, por que você me persegue? Né? E ele fica cego e depois ele vai ver e ele se transforma num grande propagador do Evangelho, né? Um dos maiores. A maior parte do Novo Testamento foi escrita pelo apóstolo Paulo.
e outras pessoas que conviveram diretamente com Jesus. Então a gente estuda os 4 evangelhos, que têm características diferentes, eles vão contar a mesma história, a história daquele momento onde Jesus esteve com as pessoas, né? Alguns começam um pouco antes da genealogia de Jesus, né? Vão contar, porque nós lemos aqui que viria um varão brotaria um rebento do tronco de Jessé. Jessé, se vocês se lembram, foi o pai de Davi. E Jesus, ele pertenceu à mesma linhagem que Davi, né? Então já se falava que, mesmo dentro das profecias, e mesmo o próprio Deus já havia dito que a raiz de Davi era que reinaria sobre a terra. Mas naquela época eles ainda não tinham entendimento de que esse rei que viria da linhagem de Davi seria um rei divino, que é Jesus Cristo, né? Não apenas um dos filhos de Davi, né? Um humano, né? Jesus se fez humano, mas ele era divino. E nós sabemos que ele já existia antes. Isso também é um ponto importante, né? Jesus Cristo, ele já existia antes. Ele veio nascer como homem para nós, mas ele já existia desde a fundação do mundo. A palavra nos ensina que ele existia desde a fundação do mundo, né? Então, ele vivia junto com Deus, e aí ele veio nascer entre nós para nos ensinar muitas coisas e para, graças a Deus, né, nos redimir dos nossos pecados. Então, os 4 evangelhos vão contar a história, alguns começando lá na genealogia, desde Adão, né, as gerações até chegar em Jesus. Porque tanto Maria quanto José eram descendentes da mesma tribo que descendeu Davi, né? Que era a tribo de Judá. Por isso muitas vezes a gente fala que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, né? Ele é descendente da tribo de Judá. Você se lembra, Judá era um dos filhos lá das 12 tribos, né? Então, Isaías já previa o nascimento, o profeta Isaías, o nascimento de um varão que viria, uma semente de Jessé, a semente de Davi, que algumas vezes é falado também, né? Um filho de Davi, né? Que significa que veio da mesma linhagem. Então, através dos evangelhos, a gente aprendeu as coisas que aconteceram com Jesus quando ele esteve sobre a terra, né? O nascimento dele. Tem uma parte que não fala muito da infância de Jesus, alguns acontecimentos só, né? E depois do ministério dele, quando ele começa o ministério dele realmente, pregando, né? Esse ministério, se eu não me engano, durou 3 anos, não é isso? O ministério dele, a partir do início da pregação dele, dura 3 anos até a crucificação. E aí depois da crucificação vem a ressurreição e ele permanece entre os apóstolos, mas depois a palavra vai ser multiplicada pelos apóstolos, né? Então, são os 4 evangelhos e a gente começou a estudar aqui, só revendo, né, a singularidade de Jesus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único Filho de Deus, a palavra nos ensina isso, né? Que através dele nós também nos tornamos filhos de Deus. Por quê? Porque nós nos fazemos cópias de Cristo. Isso é o verdadeiro ensinamento do Evangelho, meus irmãos. É que nós possamos nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Cristo, ele veio para essa terra para ser um modelo para nós. Porque ele se fez humano, ele era gente como nós e tinha as mesmas tentações, os mesmos sofrimentos, as mesmas angústias que nós temos. Então, ele veio para nos mostrar que nós podemos ser como ele, né? E vencer o mundo, ele diz isso, né? Vocês podem vencer o mundo, eu venci o mundo, né? É claro que nós somos humanos, né? Jesus Cristo não tinha pecado, nós temos, né, a mácula do pecado, mas pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós podemos nos assemelhar a Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo veio para nos tornar filhos de Deus. Ele nos ensina que o Pai é revelado através dele, nas ações dele, no amor que ele tinha pelo próximo, no amor pelas pessoas, na maneira com que ele julgava as pessoas, né? Ele era o único, nós sabemos que Jesus Cristo, por não ter pecado, ele era o único que poderia julgar, mas ele em momento nenhum ele julgou ninguém. Muito pelo contrário, ele mostrou misericórdia pelas pessoas, pelas suas falhas, mesmo aquelas pessoas que
que o maltrataram, mesmo aquelas pessoas na época do sofrimento dele, né, do calvário dele, mesmo naquele momento ele mostrou misericórdia pelas pessoas. Ele pede a Deus, né, Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa, né, não culpe eles por aquilo que eles estão fazendo, né? Então ele nos mostrou como ser bondosos e misericordiosos, mesmo com aqueles que nos maltratam, né? Jesus Cristo, nós vimos também que Jesus Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados. Por que Jesus Cristo perdoa os nossos pecados? Se vocês se lembram, o primeiro evangelho, ele conta também a história de João Batista, né? João Batista, ele era primo de Jesus e ele veio antes, também foi profetizado isso, que ele viria antes, a voz que clama no deserto, que ele viria antes para preparar o caminho para Jesus. Então ele veio preparando esse caminho para Jesus, falando da remissão dos pecados, de que as pessoas tinham que se arrepender dos pecados delas e que o Messias viria, né? E quando o João Batista vê Jesus, ele diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então Jesus Cristo, na época da lei, as pessoas, por todas as faltas, nós aprendemos isso também, né? Como é que eles faziam, né? Os israelitas faziam, que se ele tinha um certo tipo de pecado, ele tinha que fazer um sacrifício de um animal, né? Para que aquele pecado fosse limpo dentro da casa dele, né? Mas Jesus Cristo, ele é o nosso Cordeiro, o Cordeiro que Deus oferece pelos nossos pecados. Então é por isso que ele é que pode perdoar os nossos pecados. Ele é o pagamento dos pecados de todos nós. Outro dia eu estava assistindo uma pregação e era muito interessante porque o pastor contava uma história, né, de uma pessoa que estava no corredor da morte nos Estados Unidos, e aí a única coisa que pode ser feita ali é ele receber um perdão do governador. E o governador, todo mundo foi lá, pediu, o governador falou: não, então eu vou lá, e botou o documento do perdão dentro da Bíblia. E falou: eu tenho aqui uma coisa que pode livrar você. Mas esse condenado, ele disse: eu não quero, né? Ele imaginou que era a palavra de Deus, que que aquele era um pastor que estava trazendo pregação para ele. Mas era o governador que vinha com o perdão dentro da Bíblia. E ele não aceitou, não queria. E quando ele saiu, o guarda que tomava conta falou: olha, você errou, porque esse cara era o governador, ele trouxe o perdão para você, você não aceitou. E na hora da execução dele, ele disse: eu não estou morrendo pelo meu crime, eu estou morrendo porque eu não aceitei o perdão. Então as pessoas, elas não se perderão pelos seus pecados, elas se perderão porque elas não aceitam o perdão de Deus. Porque o perdão e a graça, ela está aí para todos, né? Independentemente do pecado de cada um, né? Nós sabemos que todos nós, a palavra nos ensina isso, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, né? O salário do pecado é a morte. Mas por que a nós foi dada a dádiva da vida? Pela graça misericordiosa de Deus. Nós somos justificados por Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado pelos nossos pecados, né? Deus passa um cheque em branco, né? Independente do tamanho da sua dívida. O cheque está assinado, está em branco. Qual é a sua dívida? Vai ser colocada lá, né? A dívida, a palavra fala até disso, né? O papel da dívida que existia contra nós, ela foi paga, né? Então, Jesus Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados, porque Ele é o pagamento pelos nossos pecados. O sangue dele derramado foi o pagamento pelos nossos pecados. É por isso também que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Muitas pessoas oram para outros deuses e divindades, até mesmo pessoas que são cristãs, né? Mas isso é uma falta de entendimento da palavra. A palavra nos ensina claramente que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e entre os homens, né? A palavra nos ensina que, nas próprias palavras de Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Só há né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e entre os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por nós, para servir de testemunho a seu tempo. A palavra de 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículos 5 e 6. Né?
Então Jesus Cristo, ele é o mediador. Ele se fez o mediador, né? Nós aprendemos que a nossa salvação está em Cristo, através da aceitação dele, porque quando nós aceitamos Cristo, nós aceitamos a Deus através dele, porque Deus não se revelou a nós, mas ele enviou Jesus, né? Que é semelhante ao Pai, que ele mesmo diz que ele é semelhante ao Pai, né? Nós também aprendemos que Jesus Cristo é o único que batiza no Espírito Santo, né? Eu falei para vocês da mensagem de João. João disse: eu batizo em água, mas virá aquele que batiza no Espírito Santo de Deus, que batiza com fogo, né? Com o fogo do Espírito Santo de Deus. E João ainda diz: eu não sou digno nem de amarrar a sandália dele, né? Depois Jesus vem e ele batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo nos ensinou que ele iria, mas ele deixaria conosco o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, né? Então Jesus Cristo é o único Salvador, né? Através de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Palavra de 1 João 5,12. Nós também estudamos que Jesus Cristo é o único Senhor, né? Deus colocou Jesus Cristo sobre nós. Ele é o nome acima de todo nome sobre a terra, né? Ele é o nosso Senhor. Ele é Deus também, né? E Deus deu a ele o poder, né? De ser chamado de mestre. A palavra de João fala, né? Ele mesmo fala: vós me chamais mestre e Senhor. Dizeis bem, porque eu o sou. Palavra de João 13:13. E aí nós estudamos até essa parte que fala que como Jesus se revelou a si mesmo, né? No estudo anterior, até aqui, como Jesus revelou a si mesmo. Então, a partir daqui, eu vou convidar os irmãos para a gente poder ler um pouco mais os textos. Então, fez um comentário rápido do que já foi lido, né? Nós falamos dos evangelhos. E o evangelho de João, que muitas vezes é chamado do evangelho do amor, né? Porque o evangelho de João vai falar muito do amor de Deus. Cada evangelho tem a sua característica, né? O evangelho de Lucas tem uma característica, ser um pouco mais descritivo, né? E o evangelho de João é chamado o evangelho do amor. O evangelho de João fala muito, dá muito voz a Jesus. João fala das coisas que Jesus falava. E cada evangelho também foi direcionado a um certo grupo, né? O evangelho de Lucas, por exemplo, eu estava estudando sobre isso, e o evangelho de Lucas ele fala para pessoas que não eram judeus. Por isso muitas vezes ele explica o que está sendo feito, o que está sendo falado, ele explica os costumes, né? Ele explica as palavras. Quando ele diz que Jesus chegou lá na casa da menina, da filha de Jairo, e diz a ela: Talita, cumi, né? Ele diz Talita, cumi, que significa menina, levanta. Por que ele explica? Porque ele está falando para pessoas que não conheciam aquela língua, né? Então o evangelho de Lucas não era para as pessoas que já criam no evangelho, né? Já conheciam Jesus Cristo e já criam que Jesus Cristo era o Messias enviado por Deus. Mas o evangelho de João é para essas pessoas, né? O evangelho de João é muito citado na Bíblia como discípulo amado. Ele era muito chegado de Jesus, uma pessoa muito amável com Jesus, né? Que Jesus gostava muito dele, né? E ele também era muito apegado a Jesus. Então, o evangelho de João fala muito de Jesus como essa figura amorosa, né? E principalmente o amor de Deus. E o amor que Deus tinha por nós e que nós devemos ter um pelos outros, né? Então, no evangelho de João, que dá muito voz, né? Jesus é que fala, muitas vezes ele fala das palavras de Jesus, mais do que os outros que contam mais a história, né? Ele vai nos mostrar como é que Jesus falava dele mesmo, né? Como é que Jesus se referia a si próprio? O que ele falava dele? O que ele falava que era a missão dele, né? Então, no começo nós podemos ver aqui que Jesus ele se autodenominava o pão da vida.
Nós podemos abrir lá em João, vão ser vários textos de João. Vão ser vários textos do livro de João, irmãos. No capítulo 6, Jesus Cristo diz: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Esse é o João 6,35. Mais à frente, em João 6,48, ele vai dizer: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui nós vemos a missão de Jesus Cristo. Qual era a missão dele? Se entregar pela vida do mundo. Ele entrega a si próprio por nós. Jesus também se autodenomina a luz do mundo. Em João 8, nós podemos ler 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João 12:46, ele vai dizer: Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Jesus é o pastor, ele também se denomina o pastor. Em João 10:9, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Depois ele vai repetir aí. Então, ele mesmo, em várias ocasiões, ele vai dizer que ele é a luz do mundo, o pão da vida. Aquilo que a gente precisa, porque ele veio ao mundo com essa intenção de salvação para todos. Ele é a porta da salvação, o único caminho. Não há outro caminho para o Pai se não for Jesus Cristo. Às vezes as pessoas buscam receber uma palavra. Nós temos a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é a Bíblia. Basta que a gente leia. Às vezes tem irmão que gosta de, vamos lá, que tem um profeta, recebeu uma profecia. Nós não precisamos, Deus já nos ensinou tudo. Deus já deixou, A palavra nos ensina que um momento vai estar completo. Que momento estaria completo? Quando toda a palavra estivesse pronta. E aí o ensinamento está completo. Então nós carecemos de entender esse ensinamento. E a palavra é muito clara. Jesus Cristo fala muito claramente: Ele é o pão da vida, eu vim para remir vocês. Vocês estavam na escuridão, eu sou a luz do mundo. Você que tem fome e sede, eu sou o pão da vida, eu sou a fonte. Vamos continuar olhando aqui. A ressurreição e a vida, Em João 11:25, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus ainda veio para nos dar uma outra lição, porque ele vai morrer e vai ressuscitar. E a palavra nos ensina que Jesus Cristo, ele é a premissa dos que dormem. Ele foi o primeiro que ressurgiu. É claro que a Bíblia nos conta de outras pessoas que ressuscitaram. Falamos aqui da filha de Jairo, Lázaro, outras pessoas ressuscitaram. Mas essas pessoas ressuscitaram e morreram de novo. Eles não ressuscitaram e foram transformados em corpo glorificado. Mas Jesus Cristo, ele ressuscitou glorificado. E Jesus Cristo, ele é a premissa daqueles que dormem. Ele foi o primeiro que foi ressuscitado, para que nós soubéssemos que nós também seremos ressuscitados um dia. Então Jesus Cristo diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra,
né? Ainda que ele esteja morto, ele viverá. Né? Então Deus já fez, Ele mostrou a nós como Ele fará, assim como Ele fez com Jesus Cristo, ressuscitando Jesus Cristo, glorificando o corpo de Jesus Cristo, transformando o corpo dele, né? Ele também fará conosco, porque é isso que a palavra nos ensina, que nós também seremos como Ele um dia, né? Teremos o nosso corpo glorificado. Ele é o nosso Senhor, o nosso Mestre, também vimos, né? Palavra de João 13:13, vós me chamais de Mestre e Senhor, dizeis bem, porque eu sou. Aqui nós já lemos também, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Muitas vezes a Bíblia vai usar a figura da videira, né? Da árvore da árvore da uva, que é uma árvore que tem uma rama e sobe, né? E muitas vezes eles se plantam um tipo de uva, mas faz enxertos com outros tipos de uva e vai plantando ali e ela se alastra, né? Então muitas vezes a Bíblia vai usar essa figura da videira, né? Para nos mostrar que Jesus Cristo é a videira verdadeira. Nós somos as varas, né? Que se estamos ligados na videira, nós temos vida, mas se nós não estivermos ligados na videira, nós não temos vida, né? Então Jesus Cristo é essa videira verdadeira, e o Pai dele, né? O próprio Deus Pai é o lavrador. Então, quando nós estamos ligados em Jesus, nós temos a vida verdadeira, nós temos a seiva da videira que corre através de nós, né? Mas se nós não estamos ligados nele, nós não temos nós não estamos ligados na videira verdadeira, né? Depois, o nosso livro aqui, nosso texto aqui, vai fazer uma comparação, né? Se a gente considerar todos os escritos bíblicos e confrontar de tudo que foi dito a respeito de Jesus por Paulo, ou que foi dito por ele mesmo, né? Que a gente aprendeu através de João e dos outros apóstolos, esse comentarista aqui pode dizer o seguinte: nós temos 3 possibilidades, né? Ou a pessoa que diz isso está mentindo, ou a pessoa que diz isso acredita nisso, mas não é verdade, então é um lunático, né? Ou realmente é verdade. Só existem essas 3 possibilidades, né? Mas uma das principais, não prova, porque a fé não precisa de prova, mas dos principais pontos que nós podemos reforçar é que a Bíblia nunca mentiu para nós. Tudo que está escrito aconteceu, né? Nós sabemos que aconteceu, a Bíblia tem previsões que foram feitas, que depois se cumpriram. Nós, né, que Deus tenha misericórdia de nós, mas nós estamos vendo um tempo que foi previsto se aproximar. Nós estamos vendo se aproximar o tempo da tribulação, né? Nós sabemos que nós sabíamos que esse tempo chegaria, né? E é possível que esse tempo esteja chegando agora. A gente sabia que os indícios, né, do que a Bíblia nos ensina, do que a palavra de Apocalipse, que também foi escrito por João, né? Nos ensina que um tempo ia chegar. E nós estamos vendo indícios desse tempo, né? Então, meus irmãos, o que nós temos sempre que nos lembrar é o seguinte: bom, ser cristão significa crer nisso, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Muitos creem que Jesus Cristo era um grande sábio e trouxe uma palavra de bondade, uma palavra de esperança, mas nós cremos muito mais. Nós cremos que Ele é o Filho de Deus e que veio para a terra não à toa. Ele não veio aqui na terra sofrer à toa, ser crucificado, ser humilhado à toa. Ele veio por nós. Ele veio como Cordeiro de Deus para derramar o seu sangue e remir os pecados do mundo, né? É por isso que ele é tão importante para nós. É porque através dele é que nós vamos receber esse perdão dos nossos pecados. Porque ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a ressurreição e a vida, ele é o único caminho, ele é o nosso Senhor, né?
Por isso é que nós temos que sempre nos lembrar que para nós cristãos, né, que nos dizemos cristãos, a pessoa de Jesus Cristo, né, precisa ser um modelo a ser seguido. Né? A sua mensagem de amor e misericórdia, né? A sua entrega incondicional, que ele estava lá, né, na glória dele, ele desceu para nos ajudar, para estar conosco, né? Assumiu as fraquezas humanas. Né? Nós aprendemos que ele muitas vezes sofreu muito, né, no Getsêmani, orou muito entristecido, porque ele sabia que o fim que ele teria era muito triste, não pela dor física. Isso também é um entendimento, não é a dor física, não é a crucificação, porque outros mártires sofreram dores piores do que a crucificação. Mas a dor de Cristo ali foi ser separado do Pai, porque quando ele é crucificado, ele assume todos os nossos pecados. É por isso que ele vai chegar e vai dizer: Pai, por que o Senhor me abandonou? Porque naquele momento ali ele está cheio com os pecados de todos nós. Então ali ele está separado de Deus. Nós sabemos que Deus não se aparta de nós, né? Mas o que nos separa de Deus? O pecado. Então Jesus Cristo ali assumiu todo o pecado da humanidade. Por isso ele se viu em um momento separado de Deus. O desespero dele não foi pela dor física, que a dor física que ele suportou, outros humanos também suportaram, outros mártires, né? Que foram também crucificados, martirizados, né? Devorados por leões, imagina? Queimados. Então não era só a dor física, mas a dor da separação do Pai que ele sentiu ali quando ele assume todos os pecados do mundo, né? Então, meus irmãos, nós temos que nos lembrar que esse é o nosso Jesus Cristo. Esse foi o sacrifício que ele fez para nós. Não foi simplesmente a crucificação, mas o preço de assumir todos os pecados do mundo, que vai sendo cumprido, né? E Deus vai descortinando e mostrando aos poucos. Ele vai mostrando primeiro através da lei, como na lei ninguém é capaz de ser remido pela lei, né? Que a lei é muito dura e difícil, até nos mostrar que não adianta você querer seguir a lei, porque você não consegue. Então, porque eu vou dar a vocês, né, a resposta final, e a resposta final para a solução, né, para a remissão dos nossos pecados é Jesus Cristo. Amém?